saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. Tá lindo. A Ele a glória, sempre. Amém. Amém. Eu fico tão feliz de vocês cantando. Dá uma emoção tão grande, sabe? Porque assim, eu me sinto aquela paz, né? Os louvores da criança que realmente cantam, né? De coração, daquela pureza. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para... És meu Deus, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agora, eterno Rei, exaltados nas alturas, glorioso nos céus, saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Deus seja louvado. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um sábado. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, sentindo a Tua presença. Só temos a Te agradecer, Pai, pelo dom da vida de cada um de nós. Venha abençoar, Pai, todos aqueles que não puderam estar aqui, os que estão em casa e os que estão nos leitos de hospitais, Pai. Que o Senhor chegue ali, Pai, com a Sua infinita misericórdia, dando saúde a cada um deles. Todos aqueles que rogam por Ti, Senhor, em pensamento, e aqueles também que não pedem aqui, pedimos por Ele. Venha abençoar todo o culto, Senhor. Venha abençoar a nossa escola sabatina, dos adultos, das crianças e dos adolescentes, para que isso venha encher os nossos corações de sabedoria, nossa mente, Pai, com a Tua palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre.
Mas de acordo aqui com o irmão, na lição, mas claro, a partir do que ele leu na carta aos Gálatas, nós percebemos o quê? Nós percebemos que o trabalho é de Deus. E qual é o trabalho nosso? É descansar. No que concerne a salvação, no que se refere à salvação e à vida eterna, o homem não pode fazer nada. Todo o trabalho é de Deus. A gente só tem que descansar. É como diz, estender a mão para Deus, para que Ele possa realizar em nós a obra de salvação, que não é nossa, que é gerada pelo próprio Deus, que é gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que inclusive no verso-chave, o irmão Cristiano ele já disse, se vivermos no Espírito, também andemos no Espírito, ou seja, é viver no Espírito, sob o Espírito de Deus, sob o domínio do Espírito de Deus, e não mais na carne, tendo em vista que nós estamos aqui trabalhando o capítulo 5 de Gálatas, e o capítulo 5 culmina com isso, entre aqueles que vivem no Espírito e aqueles que vivem na carne, aqueles que realizam a obra do Espírito e aqueles que realizam a obra da carne. Então, quando nós realmente nos entregamos a Deus, estendemos a mão para o Senhor e descansamos, deixando Deus realizar o trabalho, o Espírito de Deus realiza o trabalho, produzindo em nós uma vida nova, a vida eterna, né? Uma novidade de vida, em que as pessoas vão olhar para nós e ver em nós o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, a paz. A gente já falou sobre circuncisão, a gente já falou sobre fazer alguns rituais, né? Já falamos sobre os dias, as festividades, mas eu vou trazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o tema da liberdade. Esse tema eu queria que ficasse sobre essa lição. Aqui o apóstolo Paulo diz que eles não seriam mais escravos. Tivemos uma lição recentemente que dizia que filhos e não mais escravos. Já vimos também que nós somos adotados por Deus. No passado havia aqueles escravos que eram comprados por mercadores de escravos. Então um mercador vendia um escravo para o outro, e o outro ia trabalhar para o outro senhor, que era para a qual ele deveria trabalhar, né? O qual pagava um preço, e às vezes muito alto, pelo aquele escravo. Só que existia uma ideia de remir o escravo, pois que é a ideia de remissão ou redenção. É quando uma pessoa, um daqueles homens, que não era mercador de escravo, comprava o escravo para depois dizer assim, você está livre. E comprava por um alto preço. Assim, irmão Francisco, fez Jesus conosco. A gente era escravo do pecado. E aí, por ser escravo do pecado, Jesus nos comprou com sua morte na cruz, com seu sacrifício. Foi um alto preço para nos dar a verdadeira liberdade. A liberdade em Cristo. Nós temos que entender essa ideia de liberdade a partir daí. Essa liberdade é uma liberdade que nós temos, que antes nós não tínhamos. No Velho Testamento, a pessoa para alcançar o perdão, para alcançar o favor de Deus, deveria o quê? Recorrer ao templo, ao sacrifício, ao sacerdote. Só que agora, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, Jesus rasgou o véu, a gente já até pregou aqui na igreja, para que o cristão possa ter essa liberdade de ir diretamente a Deus, sem a intermediação do sacerdote, sem precisar de sacrifício. Por isso que a gente não precisa do padre, nem do pastor, nesse sentido de salvação, porque nós temos o acesso direto a Deus, direto ao Pai, por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa liberdade é a liberdade que nós não tínhamos antes. Ei, eu não posso, não sou digno, não. Quem tem que ir lá e pedir perdão para mim, oferecer sacrifício é o sacerdote, somos sacerdote. Agora não, o véu foi rasgado. Eu tenho um acesso pleno ao Santo do Santo, ao altar de Deus, né? Ao trono de Deus. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono de sua graça, para que possamos receber misericórdia e perdão em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Então, nesse sentido, nós temos que entender liberdade assim. Nós nos aproximamos de Deus, temos essa liberdade de se aproximar de Deus, sem agora a intermediação do templo, dos sacrifícios ou do sacerdote. E não é uma bênção isso? Não é uma maravilha? Não é uma alegria? E aí o apóstolo Paulo está dizendo, nossa, como vocês estão falhando? Jesus agora deu acesso pleno a ele, ao Pai, e vocês ainda querendo arrumar outras coisas, querendo costurar o véu.
Jesus rasgou o véu para que você tivesse acesso ao Santo dos Santos, e você fica tentando costurar o véu, remendar o véu, colocar o véu no lugar, tentando aí realizar ainda a prática da circuncisão, tentando realizar outras coisas. Aquela parte que você falou de pastor. Não, a gente assim, não, a pessoa está com problema, e diz assim, eu vou para a igreja porque eu vou falar tudo para o pastor. Não. Não é tudo que a gente pode falar para o pastor. O que a gente sente, a gente vai pedir a Deus. Agora a gente vai falar com o pastor, uma licença, um conselho. Mas tudo que você tem, qualquer coisa. Não, eu vou para a igreja, eu vou pedir isso ao pastor. Porque o pastor vai me libertar, vai me salvar. Não. A gente tem que pedir, orar a Deus e pedir a Deus. Que Deus ali é quem vai libertar tudo que a gente quer, né? Eu acredito assim. Pegando esse conceito de liberdade, que eu acabei de falar, essa é uma liberdade que só é possível por meio de Jesus. Concorda comigo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem então é a nossa verdade? Jesus. Quem é então a nossa liberdade? Quem é aquele que nos liberta? Jesus. Então nós temos a liberdade de alcançar o perdão de Deus, o favor de Deus, diretamente, como eu falei, sem intermediação do sacerdote, do sacrifício do templo. Então, nós somos livres em Jesus. Porém, tem muita gente que confunde esse contexto de liberdade com libertinagem. Então, agora quer dizer, aí a lição vai ser clara nisso aí, que eu posso fazer tudo, eu tenho licença para pecar, que a lei, eu vou jogar a lei no lixo, eu vou pegar a lei, quebrar, como Moisés fez quando desceu do monte, que viu o povo pecando. Vamos quebrar a lei, né? Vamos pisar na lei agora. É isso? E vamos fazer tudo. Ah, estou livre. É esse sentido? Como é que vocês entendem? Na verdade, na palavra de Deus, nós não somos salvos pela lei. Somos salvos pela graça de Deus e pela fé. Aí a gente temos que fazer tudo aquilo que a gente... Não, nós temos o livre-arbítrio. Claro, nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos de nossa vida. Não, mas só que não possamos fazer tudo que dá na telha. Muitas vezes a gente, como faz, o pecador, a gente falha, a gente peca. Errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes é humano. Agora também permanecer no erro já é burrice, né? Achar que tem liberdade, agora eu vou fazer tudo quanto eu quiser. Eu tenho um livro para fazer tudo quanto Deus, que Deus já me eu já falei com Deus, Deus já me perdoou e agora Deus me salvou e aí eu fui salvo por Cristo, eu vou poder fazer tudo que eu achar que é bom para meus olhos, né? Mas só para Deus não é bem assim, né? Aqui na terra a gente temos o livre-arbítrio para escolher, fazer nossas escolhas. Mas vai também ter uma hora que Deus vai dar um ponto final naquilo ali tudo, né? Porque as coisas de Deus é tudo com decência e ordem, eu creio. As coisas de Deus não é assim, à toa. As coisas de Deus é séria. Decência e ordem, eu creio que é assim. Essa liberdade não é licença para pecar, porque a gente já viu. A gente só tem que entender a ordem das coisas. Eu não tenho que fazer obras, como a mãe falou, guardar a lei para me ser salvo. Mas como eu já fui salvo, eu também não posso desprezar a lei, pisar na lei. Não, porque ela é uma referência para mim, ela é um espelho, a gente já falou isso várias vezes, e ela vai me mostrando onde eu estou errando. Só que eu não vou tentar me justificar por ela. Eu vou procurar Jesus, porque ela me mostra o erro, mas eu sei que o meu erro não pode ser corrigido com ela. É Jesus que vai corrigir esse erro. É a Jesus que eu tenho que procurar. E aí Jesus, então, como a água da vida, né, aquele que limpa, que cura, que perdoa, ele vai me justificando, que salva, ele vai me justificando do pecado. Né? Vai me salvando. Mas nem por isso agora eu vou pecar. Não. Ele derrama seu amor, sua graça sobre mim, seu perdão. E a gente viu hoje, na leitura que fazendo aqui, né, de Gálatas capítulo 5, esse é o mandamento que se resume. Amar o próximo, amar o outro. Então, se ele foi capaz de me amar, eu não vou agora desprezar os mandamentos do Senhor. Eu não vou agora, por exemplo, porque eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse
não cobiçarás, não matarás. Então eu não vou agora ferir o meu irmão, porque matar não só no sentido, a gente tem que entender o sentido que Jesus deu lá em Mateus, no Sermão da Montanha, né? Não é só tirar a vida com uma arma, mas quando você fere o outro, quando você condena o outro ao inferno, você já está matando. Então eu vou amar meu irmão, não posso feri-lo. Não vou mentir, levantar um falso, prejudicar alguém com uma mentira. Então eu vou fazer isso não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. E o Espírito Santo já gera em nós essa vontade, é uma coisa natural de agir conforme a lei de Deus. É uma lei natural do Espírito. Não é uma obrigação, não é uma forçação, mas é porque Deus já nos salvou. Eu ia falar que tem muita gente que diz assim, eu não vou, como é aquelas pessoas que passam, né, na rua pedindo, diz assim, os povos dizem, não vou dar, que pode ser para comprar drogas, para comprar isso, para comprar cachaça, para comprar várias coisas, não vou dar não. Mas às vezes eu tô lá, não vou botar detalhes, só vou dizer assim, vizinho, né? Às vezes eu tô no meu vizinho, eu digo, não, dê pra esse coitado, que eu não sei nem o que ele tá passando. Aí eles vão lá e dão, né? Mas por amor, né? Então, de repente, a gente ajudar alguém necessitado, não é como muitos pensam, que é tipo, minha avó sempre dizia, não, a gente quiser se salvar, tem que dar esmola, tem que fazer caridade. Então tem gente que ainda tem esse pensamento. Eu faço caridade porque Deus vai, tipo uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu estou fazendo um negócio aqui, ó. Estou ganhando uns pontinhos contigo aqui para o Senhor. Olha para mim, hein? Se eu for me perder, o Senhor lembra que eu fiz essa obra. Mas não é por isso. Ele já nos salvou, a gente faz porque a gente ama. É o amor que nos move a fazer isso, Stephanie. Quando você faz isso é porque você foi amada por Deus primeiro e você se dirige a amar o próximo dessa maneira. Eu mesmo, Jesus toca no meu coração quando passa alguma pessoa pedindo. Jesus toca no meu coração para amanhã dar alguma esmola. Passar a salvar não, né? Porque Jesus já salvou você, porque você ama. O amor de Deus lhe constrange e move você a fazer isso. O que a gente tem que ficar aqui na mente, irmã, é que nunca a gente pode fazer isso. Eu vou dar, porque senão, se eu não der, Jesus vai olhar para mim. Ei, tu não desce não, hein? Eu vou tirar tudo do céu. Vou tirar um ponto teu para tu não ir para o céu. Não é isso. A gente dá porque a gente ama, né? Mas vamos ler a conclusão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 1:5. Mas devemos usar bem essa liberdade. Jesus nos libertou, nós somos livres, em Cristo verdadeiramente nós somos livres, mas nós devemos usar essa liberdade que temos, não banalizar, né? Não devemos pensar que precisamos completá-la com alguma obra humana, tipo, os Gálatas tinham sido libertos, eles eram escravos da sua antiga vida, mas agora eles estavam querendo se escravizar com outras coisas, com as leis, com a circuncisão. E o apóstolo Paulo disse, não, pelo amor de Deus, vocês estão livres, porque vocês ainda querem voltar a essa condição. Foi um alto preço pago por vocês, e vocês estão querendo aí costurar o véu novamente, né? Então a gente não precisa completar com algum líder, ritual, pagamento de promessa, outra coisa que nós nunca conseguiríamos fazer com perfeição. Porque todo o sacrifício que nós fizermos para Deus será imperfeito. Não se completa aquilo que Jesus já nos concedeu e que é pleno. A obra de salvação de Cristo é suficiente, por isso é a lição, suficiência de Cristo. A obra de salvação de Cristo é plena. Ademais, também não se deve usar a graça como desculpa para pecar, que foi o último tópico que nós discutimos, e fazer o que bem se entende dela. Não, aí seria uma graça barata, foi um alto preço. O preço foi alto, foi o sacrifício de Jesus. Então não é isso. Devemos mostrar que somos filhos de Deus e proceder como tais, né? Os filhos de Deus, eles produzem obras da luz, do Espírito, né? E não da carne e das trevas. A obra da cruz, que foi o ponto de encontro da santidade divina com a pecaminosidade do homem, é suficiente, inigualável e nos leva à eternidade. Amém? É só nós confiarmos. O irmão Fritz fez isso ontem quando ele disse, entrega teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Quando a gente diz assim, entrega o caminho ao Senhor, é Deus que toma conta. É o trabalho dele, eu só faço descansar. Mas tem gente que diz assim, eu entrego o caminho ao Senhor e está querendo resolver as coisas. Se você entregou a Deus, é Ele que vai resolver. Deixa Ele tomar conta. Não, mas tem gente, não, peraí, eu quero fazer parte aqui um pouquinho também. Não, a obra de Jesus é plena, né? Criar você, planejei um ser livre Pra pensar e agir. Imaginei você podendo decidir. Corri o risco de até lhe perder. Lhe dei um lindo lugar pra viver. E à tardinha eu vinha lhe ver. Mas quando eu te chamei e você se escondeu, vi o mal conseguir lhe prender. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre, correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Escolher a quem amar. Aquele dia eu chorei ao ver você, tão cheio de sonhos, mas cego sem ver. Tentei lhe explicar, você não quis me ouvir. Foi duvidar de seu pai. Se tornou um escravo do mal. Tinha vida e tornou-se mortal. Mas mesmo assim eu te amei e meu filho entreguei. Liberdade outra vez. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Pode escolher a quem ama. Seu Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede em vir em Tua casa buscar a Tua presença. Obrigado, Deus, por essa plena liberdade que temos de acesso a Ti, pois sabemos que agora não precisamos mais do templo, nem do sacerdote, nem do sacrifício para nos achegarmos ao Pai, mas que por meio do Filho nós conseguimos, Senhor Deus, ter acesso ao trono da graça. E é isso que nos alegra, é isso que nos fortalece todos os dias, para que nós possamos viver sem culpa, sem medo, Senhor Deus, de realmente viver em Tua presença. É isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai fazer aqui algumas mímicas, certo? Para vocês que estão aí adivinharem sobre o que elas estão falando, certo? Vamos começar primeiro com as mímicas, aí depois a gente vai na parte, porque vai chegar na parte do tema da lição de hoje, certo? Que cena é essa? A morte de Jesus, né? Na cruz. Muito bem, tá vendo como é fácil? Entregou já, Priscila?
Levanta para cima. Vai, Sara, beba. Que cena é essa? Essa aqui tá difícil? Só vou dar uma dica. A água não é água. Então, que cena é essa? Vai, Patinha. A cena da ceia. A Santa Ceia. Muito bem, tá vendo? É. Batismo das águas, né? João batizou quem? Jesus. Isso. Palmas para as crianças. Crianças, a gente falou sobre o que hoje na salinha? O batismo de Jesus, certo? Me diga uma coisa, qual foi o nome da pessoa que batizou Jesus? Batista. João Batista. Como era o nome do rio? Jordão. Rio Jordão. Estão bem afiados. O batismo de Jesus foi só um pouquinho de água jogada na cabeça? Não. Inteiro. Certo. Mas o que foi o pombozinho que apareceu na cabeça de Jesus significava o quê? Santo. O Espírito Santo. Muito bem. Por que foi Jesus ser batizado? Sei. Porque ele era o filho de Deus. E também, né, para demonstrar para as outras pessoas como que seria o batismo, certo? A Santa Ceia é uma demonstração de quê? Que eu disse para vocês. Do corpo de Jesus e o sangue. E o lava-pés? Pela humildade que Deus fez. Muito bem. Então, o batismo, ele deve acontecer, né, por imersão, como as meninas mostraram, que justamente é o corpo todo dentro d'água, e o corpo morre, né, para o pecado, e ele ressurge para uma nova vida, não é isso? Amém. Então, muito bem, crianças, parabéns pela apresentação de vocês. Que Deus abençoe. A graça maravilhosa do Senhor, o amor do Pai, Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.